Você que começou a investir agora já tem uma noção para você ter liberdade financeira no futuro, ter uma vida confortável quando você estiver velho. Só que para você alcançar isso, você tem algumas obrigações na hora de investir na renda fixa, na bolsa de valores. Sendo assim, o governo, a Receita Federal, ele quer saber o que você tem e o que você tem que pagar. Só que é você mesmo que deve calcular e pagar. Se você errar, você vai ter que pagar uma multa sobre o valor que você errou. Sendo assim, o governo já sabe quanto você tem, quanto você investe. Ele sabe de tudo isso. Ele só não calcula para você ter medo de errar, e na hora de errar você vai ter que pagar uma multa para ele, ou seja, eles vão ganhar mais dinheiro em cima de você. Sendo assim, nesse vídeo eu vou falar sobre o que você deve fazer ao investir na bolsa de valores. Eu vou explicar o que é DARF, o que é carnê-leão, o imposto de renda anual. Eu vou informar aqui as coisas bem resumidas aqui. E tem um site que se chama Impostômetro, que mostra o quanto que o Brasil já arrecadou de imposto. Sendo assim, a gente paga imposto de tudo. Já tem esses planos de governo aí sobre de eleição que querem taxar dividendos. E sendo assim, hoje investimentos é o mínimo, porque você não pode depender da Previdência Social, do INSS, que resumidamente é uma pirâmide financeira, só vai funcionar se tiver dinheiro entrando. Se não tiver dinheiro entrando, ela vai quebrar. E se ela quebrar, você não vai ganhar nada em troca. Infelizmente, é obrigado a pagar INSS, mas você pode pagar o mínimo possível. Com o dinheiro que sobrar, você investe. Bom, temos a primeira modalidade, que são as ações, e para isso, obviamente, você vai ter que, se você investiu em ações ou em fundos imobiliários, ETF, ou você comprou ou vendeu na bolsa de valores, você é obrigado a fazer imposto de renda anual de forma obrigatória. Você agora que você virou sócio de várias empresas ou de fundos imobiliários, você obrigatoriamente tem que fazer imposto de renda anual. Sendo assim, vou começar com a primeira modalidade, que é as ações. Ela tem que, para você emitir uma DARF, você tem que cumprir alguns requisitos, que é só na venda de ações que você vai ter que emitir a DARF, não na compra. Certo? Os requisitos são: em operações de day trade, que seja, você comprou, sei lá, uma ação da Petrobras hoje, e depois de 2 horas, no mesmo dia, você vendeu ela e teve o lucro de, vamos supor aqui, de R$2. Isso, a alíquota vai incidir sobre o seu lucro, vai ser de 20% sobre o seu lucro, certo? Aí em operações de mais de um dia com as ações, vamos supor assim, eu comprei uma ação da Petrobras hoje e amanhã eu vou decidir vender, e amanhã eu vendi, por exemplo. Você vai, apenas sobre o lucro, você vai apenas pagar 15% sobre o lucro dessa ação, depois de um dia. E também tem como isentar a venda de ações. Teve um lucro de abaixo de 20 mil durante esse mês, vendendo as ações, tendo lucro. Se teve abaixo, você não precisa emitir a DARF, certo? Só essa forma de isentar que não é no mesmo dia. Já na operação de day trade, que é compra e venda no mesmo dia, não tem como isentar.
E já na segunda modalidade, que são os ETFs, que são basicamente kits de ações, como por exemplo o BOVA11, que replica o índice Bovespa. Sendo assim, se você comprou o BOVA11 e teve um lucro, independente se você comprou ele hoje e amanhã vendeu, ou se no mesmo dia você comprou e depois de alguns minutos você decidiu vender e teve um lucro, obrigatoriamente você tem que emitir sua DARF e a alíquota vai ser 20% sobre o lucro. Já não tem como isentar. Vamos supor que você tenha comprado um fundo imobiliário, vamos supor aqui o MXRF11, e simplesmente você decida vender. Independente se ele for um day trade, que é comprar e vender no mesmo dia ou não, você tem que pagar uma alíquota de 20% sobre o lucro. Exatamente, é algo bem simples mesmo. Agora vamos para acho que muitos têm dúvida, que é se eu investir em tesouro direto ou em renda fixa, eu devo obrigatoriamente fazer o imposto de renda? A resposta é depende. Se você teve, eu vou usar como base o ano passado, o imposto de renda sobre os requisitos de 2022. Basicamente, se você teve um saldo em renda fixa de 300 mil reais acima, você tem que declarar imposto de renda. E esse 300 mil reais é material, aquilo que uma casa custa 150 mil e o carro 150 mil, ou seja, você é obrigado a declarar. Então, renda fixa está à parte nesse requisito como imaterial. Ou se você teve um lucro no mês de renda fixa superior a 40 mil reais ao longo dos anos. Ou seja, se seu rendimento, sua renda fixa, tesouro direto, CDBs, esses daí, se você teve um rendimento superior a 40 mil reais no ano, você obrigatoriamente tem que declarar imposto de renda anual. Não, DARF aqui não entra nesse requisito porque você já paga imposto, só que de forma automática. Então não precisa se preocupar. Certo. Aí vamos supor que você invista em ações e fundos imobiliários e você também investe em renda fixa. Aí nesse caso, você é obrigatório você declarar suas ações, fundos imobiliários e também a renda fixa. Porque a hora que você é obrigatório declarar o imposto de renda anual, você tem que declarar tudo. Agora vamos para algo que pode deixar as pessoas muito bem confusas, que é, vamos supor que você investiu em ações ou em fundos imobiliários, os dois, tanto faz, e simplesmente não sabia que você tinha que pagar esse lucro sobre a venda. E fique tranquilo, para você emitir a DARF, o mínimo para emitir a DARF é igual a R$10 ou superior a R$10. Se você não tiver esse mínimo para emitir a DARF, você tem que acumular até alcançar esses R$10 ou superior. E vamos supor que você fez seus cálculos aí e percebeu que você obteve um lucro de R$100 no mês. Exatamente, só que você não sabia disso e não pagou até o último dia útil do mês essa DARF. Sendo assim, você tem que pagar a DARF atrasada já com os juros e a multa. Aí vamos supor que você não faça, simplesmente não faça, e não está... depende de caso a caso, mas vamos supor que você não faça. Na hora que você for declarar o seu imposto de renda anual, que você é obrigatório fazer, se você declarar lá no
vai ter uma aba lá no programa do imposto de renda e você tem que declarar os seus lucros também sobre venda disso. Aí você tem que mostrar lá o valor imposto que você foi pago, que você emitiu. Se você não emitiu e não pagou os impostos devidos, você simplesmente pode ter seu CPF bloqueado, e isso é uma realidade. Ou seja, é mais simples você pagar essa DARF atrasada do que ter problemas na hora de fazer o imposto de renda anual, que não é algo muito agradável. Você não quer ter a Receita Federal nas suas costas, te pressionando. Eu falei de tanta coisa negativa sobre isso, que é algo realmente que atrapalha você investir, mas por mais dessas dificuldades, para você ter uma, como posso dizer, uma vida melhor no futuro, se você tem uma liberdade financeira, não depender do seu trabalho para se sustentar, isso é obrigatório, porque você não vai poder depender do INSS para se aposentar, porque, como você já sabe, é uma pirâmide financeira. Ela depende de vir dinheiro entrando para poder funcionar. Se não tiver dinheiro entrando, ela vai quebrar e você não vai ganhar nada com isso. Sendo assim, existe uma coisa chamada restituição do imposto de renda, que simplesmente, se você pagou algo a mais do que deveria, eles vão restituir você.